Pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai dar, na aula passada a gente discutiu a questão do poder, né, no Max Weber, e algumas formas de exercício do poder, e hoje a gente vai entrar na discussão da teoria política, começando pelo Nicolau Maquiavel. O objetivo é a gente dar sequência a essa discussão, fazendo o debate sobre as teorias dos contratualistas, que é o Locke, o Locke, o Rousseau e, opa, Hobbes, Locke e Rousseau, né? Então, fazer a discussão sobre a teoria do contrato social, como cada um desses autores eles enxergavam o papel do Estado, a formação do Estado e o papel do Estado dentro da sociedade, e a partir daí a gente fazer uma provinha em cima desse conteúdo. Então, hoje a gente vai discutir o Maquiavel, né? O Maquiavel, ele vai ser o autor que ele vai viver justamente no período renascentista na Itália, né? Ele vai nascer em 1469 e vai viver até 1527. Qual que é a importância do Maquiavel dentro, né, do contexto da ciência política, das ciências sociais em geral? É o fato de que o Maquiavel ele é considerado, né, um dos pais da ciência política moderna. Ele vai inaugurar uma forma de analisar a sociedade. Porque antes do Maquiavel, o que predominava na análise da sociedade era o pensamento filosófico. Então você tem um predomínio da filosofia, que são essas teorias metafísicas, teorias mais abstratas, tentando entender a formação do Estado. A preocupação do Maquiavel, e aí está muito relacionado à função que ele exercia, né, o trabalho que ele exercia, o Maquiavel ele era diplomata de carreira. Então, ele viajava muito. E por viajar muito, ele passou a observar em diversos contextos, é, a, a centralização monárquica de diversos países, né? Alguns países já tinham passado por essa centralização e ele estudava bastante, então ele passa a se preocupar com esse papel da centralização monárquica. Por que essa preocupação? Porque a Itália era totalmente fragmentada, então você já havia países ali que estavam em processo ou já estavam totalmente unificados. E quando você unifica o país, aí você tem essa ideia, né? Um território, a ideia de uma nação, a ideia de um exército particular, né? Cada estado tem o seu exército que vai garantir a sua, a sua hegemonia dentro desse território. Então, o Maquiavelli está preocupado com isso. Para resolver os problemas da Itália, né, o primeiro passo, o passo fundamental seria unificar a Itália, que até então ela era dividida em diversos principados, repúblicas e assim consecutivamente. Então, a preocupação do Maquiavel é justamente a ideia da unificação da Itália. Em 1513, ele vai escrever o livro que vai ser o livro mais famoso dele, que é O Príncipe. Esse livro, ele vai dedicar o livro ao Lourenço de Médici, né, que era um príncipe, que, segundo Maquiavel, teria condições de unificar a Itália. Contudo, né, provavelmente o Lourenço de Médici nem chegou a ter acesso a essa literatura e tudo mais, e não foi o príncipe que catapultou a unificação da Itália. Então vamos lá, né? Qual é o papel importante? Quais são os aspectos importantes que estão presentes nessa obra do Príncipe? O elemento fundamental aqui é que na obra em geral, o Maquiavel vai propor uma ruptura entre, né, a concepção de poder político e a ideia de atributo divino. Então, aí já está um elemento fundamental. Ele quer romper. Aqui nós temos uma separação entre uma moral política e uma moral pessoal, individual, religiosa. Então, Maquiavel vai ver aquele que exerce a política, ele exerce um papel. Ele não pode deixar que a sua moral pessoal, a sua moral religiosa, ela influencie nessa atividade política. Então, aqui ele vai observar uma separação, né? O ponto fundamental aqui é justamente a separação entre a religião e o Estado. Então, a religião, ela, na perspectiva do Maquiavel, ela não deve intervir nas questões políticas. Deve haver essa separação. Por que ele é considerado o inaugurador, então, da ciência política moderna? Porque a análise do Maquiavel, ela não está mais baseada nas concepções filosóficas, ela está
baseada justamente na análise empírica da realidade. Então, através das observações das suas viagens e através dos estudos que ele faz, ele começa a propor critérios objetivos que levem à possibilidade da unificação de uma nação. Então, por isso que ele vai escrever um livro de política voltado, né, para um príncipe, para um governante. Então, quais elementos são fundamentais aqui para a gente levar em consideração? Primeiro deles, qual que é o objetivo da política na perspectiva do Maquiavel? O objetivo da política para ele é a obtenção e a manutenção do poder. Então, o papel da política é justamente esse: obter e conseguir manter o poder. Então, o príncipe, né, de virtude, ele tem que ter a capacidade de, além de conquistar o poder, ele conseguir se manter no poder, apesar de todas as adversidades que se apresentem. Então, nós temos uma separação aqui entre o campo da ação pública, que é aquilo que ele vai entender como o campo da política, e o campo da ação privada. Então, o Maquiavel está falando justamente o seguinte, né? A lógica do governante, daquele que governa, deve ser totalmente diferente de uma moral pessoal e de uma moral religiosa. E ao ter essa concepção, né, dessa lógica do governante, ele está justamente atacando, de certa maneira, uma doutrina católica da ação cristã do estadista. O que significa essa doutrina católica? Segundo a Igreja Católica, né, um príncipe de virtude, ele deve ter virtudes cristãs. E essas virtudes cristãs, elas se baseiam no quê? Na fé, na esperança, na caridade. Então, esse é o papel de um governante segundo a doutrina a doutrina cristã. E aí a gente tem outro fator fundamental dentro dessa questão, que é a ideia da divinização da política. Então, segundo a perspectiva religiosa, né, que vai orientar a política, ela parte do princípio de que as concepções políticas elas derivam diretamente de Deus. E quem representa Deus na Terra? Os representantes de Deus na Terra são a Igreja e o Papa, são os principais representantes de Deus. E as instituições políticas elas são, portanto, né, é, elas são instituições divinas na Terra, tanto que, né, o rei, a escolha do rei, segundo essa noção, ela se dá por atributos divinos, né? Então, o rei foi escolhido por Deus. O fato de você nascer um nobre, né, já é uma já é uma decisão divina. Então, você nasceu lá não foi por acaso, foi porque Deus quis que você nascesse lá e assumisse esse papel dentro da sociedade. Então, há essa concepção. O Maquiavel ele quer romper com essa concepção. E nessa ruptura dessa concepção, tem alguns pontos interessantes aqui que eu trouxe. Deixa eu só pegar minha colinha para mostrá-los. Quais são, né, os princípios fundamentais do pensamento político da Igreja Católica? E aqui eu vou citar para vocês. Né? O primeiro deles, todo poder é teocrático, ou seja, vem de Deus. Segundo, né, o rei, pela graça de Deus, é fonte de poder e da justiça. Então, o rei ele não pode ser julgado, porque né, se, se ele é rei pela graça de Deus, então ele é a representação de Deus. Então, tudo aquilo que ele faz está relacionado à justiça divina. Então, ele não pode ser questionado, ele não pode ser contrariado. O governante, necessariamente cristão, deve possuir, então, as virtudes cristãs, aquelas que a gente já citou. O poder político possui um caráter místico, exterior à compreensão humana. E, por último, por seu poder ser de origem sobrenatural, ser de origem divina, o rei só deve prestar contas a Deus. Então, a sociedade ela não pode questionar as ações aí, segundo essa doutrina religiosa da política, ele não pode questionar as ações do governante. O Maquiavel ele vai propor, então, uma ruptura com essa noção. Por quê? E aí que a percepção do Maquiavel ele se aproxima muito da concepção da antiguidade clássica, né? Tanto de Platão quanto de Sócrates, a percepção de política desses autores. E qual que é a percepção política desses autores? Para esses autores filósofos, a ideia da política ela é produto da comunidade humana. Então,
a política ela não é uma criação divina. Na verdade, ela é um produto da comunidade humana, ela é um produto da ação humana, das relações sociais humanas. E, por ser um produto das relações sociais humanas, é, esses autores eles vão trabalhar com a seguinte ideia, que ah, a política ela tem uma finalidade. E qual que é a finalidade dessa política? É justamente alcançar a justiça e a ética. Então, a boa vida em comunidade, segundo esses autores, pressupõe essa ideia de justiça e ética. E essa ideia de justiça e ética, ela não é restrita apenas ao governante, mas ela é restrita à sociedade como um todo. E aí que tem uma concepção que o Maquiavel vai tratar como uma concepção idealista. Essa ideia de justiça e de ética é uma ideia muito idealista, que serve para toda a sociedade, né? Como se fosse um objetivo a ser alcançado a partir do exercício da política. Então vamos lá. Qual que é a concepção então do Maquiavel? Ele se aproxima, de certa forma, a essa concepção da filosofia grega, da antiguidade clássica da política, como a política como um produto da ação humana. Contudo, ele se distancia dessa concepção porque essa concepção ela parte de um princípio idealista, da política como algo idealizado. Então, o Maquiavel ele traz uma visão mais pragmática, ou, se a gente preferir, uma visão mais realista da política. Porque aqui para ele, para que um príncipe, um governante, ele possa conquistar e manter o poder, é legítimo a ele utilizar-se de diversos meios e métodos. E é justamente essa utilização de meios e métodos que está relacionada a essa noção de separação entre aquilo que é o campo da ação política daquilo que é o campo da ação privada particular. O governante, enquanto indivíduo, ele deve, de fato, ter uma moral cristã, vamos dizer assim, exercer no campo da sua atividade individual essas virtudes cristãs, a caristia, né, a caridade, ter virtudes baseadas na fé. Contudo, no exercício da ação política, esses não são pré-requisitos. Então, vamos dizer assim, para exercer o poder e para garantir a manutenção desse poder, o governante ele tem que estar, entre aspas, aí disposto a ir até o inferno. Por quê? Porque esse exercício ele requer elementos que vão além dessa questão da caridade cristã, né, do pensamento cristão. Então ele vai falar o seguinte, que os homens eles combatem, né, a partir de dois pontos fundamentais, que são as leis e a força. O que isso quer dizer? Segundo ele, a lei é um pressuposto próprio dos homens, é uma maneira de exercer a política própria dos homens. A força é uma forma de combater relacionada aos animais. E aqui ele passa a fazer algumas comparações, tanto que ele vai fazer a comparação entre o leão e a raposa. O leão seria aquele que representa a força, e a raposa seria aquela que representa a astúcia, a dissimulação e a farsa. Ele vai falar que o governante ele pode se utilizar desses elementos no exercício do poder, mas é preferível que o governante ele utilize-se do tempo todo das características da raposa, da sua astúcia, da simulação, da dissimulação e da farsa. Contudo, quando necessário, o rei ele não pode abrir mão, né, quando for necessário, de se utilizar da força. Então ele deve evitar, utilizando-se sempre da astúcia, da dissimulação e da farsa. Mas sempre quando preciso, ele deve, então, utilizar-se da força. Aqui tem umas características interessantes. Eu trouxe uma citação do próprio Maquiavel para a gente. Peraí. Qual página que vocês estão vendo aí, gente? Eu estou meio perdido aqui no slide. O que está aparecendo aí para vocês? Nada? Apareceu uma citação aí? E agora? Valeu. Vamos lá. Seguinte.
Abre aspas. Assim, deves parecer clemente, fiel, humano, íntegro, religioso, e sê-lo, mas com a condição de estares com o ânimo disposto a, quando necessário, não seres, de modo que possas e saibas como tornar-te o contrário. É preciso entender que um príncipe não pode observar todas aquelas coisas pelas quais os homens são considerados bons, sendo-lhe frequentemente necessário, para manter o poder, agir contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade e contra a religião. Deve parecer para os que o virem e ouvirem toda piedade, toda fé, toda integridade, toda humanidade e toda religião. Não há nada mais necessário do que parecer ter esta última qualidade. Os homens, em geral, julgam as coisas mais pelos olhos que com as mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Todos veem aquilo que pareces, mas poucos sentem o que és. O que conta, por fim, são os resultados. Então, ele está falando aqui que o governante ele tem que ser muito astucioso, né? Ele tem que transmitir uma imagem, mas a sua ação ela não precisa condizer com essa imagem que ele transmite. Então aqui são elementos totalmente diferentes. Então o que ele está fazendo justamente separando a moral ele vai falar que a moral política e a moral religiosa elas pressupõem duas éticas que são distintas. Então, a ação do governante que fuja a essa moral religiosa, ela é justificada justamente pela ética política. Por quê? Porque se o governante ele agir da mesma maneira ou a partir dessa moral religiosa nas suas ações no campo da política, ele nunca vai conseguir se sustentar dentro do poder. Então ele vai ser derrubado. Por isso que ele está falando que a ética política ela pressupõe outros aspectos e esses aspectos que são pressupostos pela ética política, elas se justificam justamente pelo fato de que o objetivo da política é conquistar e se manter no poder. Então, é justificável a ação do governante para que ele consiga se manter no poder. Tanto que aqui, e aqui tem interessante, né, que ele termina a citação falando o seguinte: o que conta por fim são os resultados. E, e eu acho que essa é uma interpretação equivocada do pensamento do Maquiavel que leva àquela concepção de que os fins justificam os meios. Na obra O Príncipe, o Maquiavel ele não cita, né, essa frase. Então, a ideia dos fins justificam os meios é uma interpretação que fazem, né, muito equivocada do pensamento do Maquiavel. Então, que a ideia de que o príncipe ele pode passar por cima de tudo para se manter no poder, né? Ou tudo que ele faça, é, desde que ele alcance o seu objetivo, não importa. Então, ele na verdade ele nunca cita essa ideia, né? Os fins justificam os meios, mas ele vai falar que o governante, o príncipe, ele pode se utilizar de um conjunto de pressupostos que transcendam ou que vão além dessa moral religiosa que governa o homem enquanto indivíduo, vamos dizer assim. É aqui que ele vai falar sobre a ideia da virtude e a ideia da fortuna. Então ele vai falar que o rei ele tem que ter virtude para poder atuar. E o que seria essa virtude? A ideia da virtude ela está relacionada à ação política do governante. Então seria a capacidade do governante ele conseguir se adaptar às diversas circunstâncias e agir de acordo com essas circunstâncias. O que isso quer dizer? Que um príncipe de virtude, na perspectiva do Maquiavel, seria aquele que consegue se adaptar às diversas situações que se lhe apresentem. Então, se ele está num momento de crise, ele vai saber utilizar-se desse momento de crise a seu favor e reverter essa crise num ganho político para ele. Então, ele, o, o príncipe de virtude seria um príncipe estrategista, que ele consegue, diante das adversidades, elaborar estratégias para que ele não caia diante dessas adversidades. Então, isso seria a virtude, né? Essa capacidade que você tem de conseguir analisar a situação que foi apresentada para você e, e conseguir utilizar-se dessa situação, né? Ou a partir dessa situação você conseguir contornar as dificuldades que se apresentam. E também
está relacionada à ideia da fortuna. O que é a fortuna? Né? A fortuna seria um conjunto de circunstâncias incalculáveis e independentes da vontade do príncipe. O Maquiavel vai falar o seguinte, que o governante ele governa, sei lá, 50% com virtude e 50% com a fortuna. O que é a fortuna? A fortuna está relacionada a uma deusa grega, né? A, a, a ideia da fortuna, desculpa, a fortuna está relacionada a uma deusa grega. A ideia da fortuna, ela está relacionada muito à ideia da sorte, né? Porque vão se apresentar diversas circunstâncias que são independentes da vontade do indivíduo. Então, o príncipe, o governante, ele não vai conseguir controlar essas circunstâncias que vão lhe aparecer. Mas ele tem que se utilizar da virtude para conseguir contornar essas circunstâncias. Então, um príncipe, para conseguir se manter no poder, ele tem que utilizar tanto da virtude, a sua capacidade estratégica de contornar essas circunstâncias, e também a fortuna. A fortuna seria basicamente a sorte, ele tem que contar com a sorte. Contudo, ele não pode, por exemplo, deixar de lado a virtude e contar só com a sorte, contar só com as situações que vão, né, vão lhe aparecendo. Ele tem que ter estratégias para conseguir fazer com que essas situações elas se voltem a seu favor e não sejam contrárias a ele. Então, na perspectiva do Maquiavel, o príncipe ele tem que trabalhar com essas duas concepções, tanto com a virtude e quanto com a sorte. E aí tem um exemplo que a gente pode citar que é interessante para a gente pensar essa ideia, é o fato de que, por exemplo, se um governante ele fez uma promessa, em determinada situação, se é interessante para ele manter essa promessa, tudo bem, ele pode manter essa promessa. Só que se acontecer alguma coisa e o fato dele manter essa promessa deixar de ser interessante para a sua governabilidade, ele pode voltar atrás e não manter essa promessa. Por quê? Porque, segundo a ética política, isso, na perspectiva do Maquiavel, é justificável, né? Porque a atuação política, então, ela é diferente do nosso comportamento social, individual e humano. Então, na perspectiva dele, o governante deve sempre agir de acordo com a preservação dos interesses do Estado. E aqui tem um ponto interessante, que é o seguinte, Maquiavel, quando escreve O Príncipe, ele está defendendo a ideia da monarquia, né? Então ele está escrevendo para o Lourenço de Médici, defendendo essa ideia da monarquia, que você ia precisar de um príncipe, de um rei forte, que fosse capaz de unificar a Itália. Contudo, com os desdobramentos do que vai acontecendo na Itália, ele começa a perceber que a possibilidade da monarquia ela não seria mais viável para a Itália. Então ele vai escrever um outro livro, que acaba não sendo um livro tão famoso, que é chamado Discursos sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde o Maquiavel ele vai defender uma república, né? Então, a república seria uma alternativa agora para a unificação da Itália, porque ele já não vê mais possibilidade numa monarquia, que uma monarquia ela fosse que ela conseguisse promover essa unificação da Itália. E ao escrever esse livro, né, ele vai falar o seguinte, que numa república, a virtude ela não seria um atributo apenas do governante, mas agora ela seria um atributo de toda a população. E a construção do bem comum numa república, ela ia pressupor três virtudes cívicas, que para ele seria a ideia da liberdade, a ideia da igualdade e a ideia da vida política. Então, esses três elementos seriam fundamentais para, né, para a virtude tanto da população quanto dos governantes dentro de uma república. E aqui ele vai falar o seguinte, que o que define uma comunidade como um principado ou como uma república são as suas características, por exemplo, os seus aspectos históricos, a ideia do seu o povo, as leis, os seus costumes. Então ele não tá dizendo que há uma preferência em relação à república ou em relação à monarquia. O que ele está dizendo é o seguinte, que dependendo das circunstâncias daquele país, daquela nação, talvez seja preferível uma monarquia ou talvez seja preferível uma república. Então, isso vai se dar de acordo com as características próprias daquela região e daquele país. O que se entende muito pelo pensamento do Maquiavel, ou
conceitos, né, quando se fala maquiavélico, então se trata muito Maquiavel como algo extremamente negativo, né? Ah, essa pessoa é uma pessoa maquiavélica, ou seja, é uma pessoa ruim, é uma pessoa má, é uma pessoa ardilosa que quer passar por cima dos outros para se beneficiar e tudo mais. Essas ideias, essas interpretações, né, do que seria ser maquiavélico, ela está muito mais relacionada às interpretações que vão sendo feitas depois sobre o Maquiavel e principalmente a crítica da Igreja em relação ao Maquiavel. Por quê? Porque o livro que vai se tornar mais famoso dele, que é o Príncipe, o tempo todo ele ataca, de certa maneira, o poder da Igreja ao defender uma separação entre a religião e o Estado, porque o objetivo dele aqui é você separar a Igreja do Estado. Então, né, a política, ela não é uma virtude divina, muito pelo contrário, ela é uma virtude da ação humana. Então, tem que haver uma separação entre o que é religioso e o que é político dentro da percepção do Maquiavel. Então, vai se criando essa imagem de como, né, o maquiavélico seria algo ruim, né? Aquilo que os fins justificam os meios. Tem um cientista político italiano, que é o Norberto Bobbio, né? Então, ele vai escrever lá o Dicionário de Ciência Política e ele vai dar uma outra interpretação para esse termo maquiavélico. Se a gente for analisar o que seria ser maquiavélico a partir da obra do Maquiavel, né, o termo ele remete, dentro de uma linguagem política e mais técnica, à noção de razão do Estado, né, onde coloquei aqui, né, onde o Estado, né, ele impõe aos governantes determinado modo de atuar e até mesmo violando, né, essa atuação do governante, ela pode até mesmo violar normas técnicas, morais, jurídicas, econômicas, se for necessário, porque o objetivo é você preservar, então, sempre os interesses do Estado. O objetivo, quando ele escreve o Príncipe, então, é justamente a manutenção, a conquista e a manutenção do poder. Então, para conquistar e se manter no poder, o príncipe ele pode se utilizar de diversos meios e diversas técnicas que, né, até mesmo que sejam contrárias àquilo que é defendido por uma moral religiosa dentro da sociedade. Então, no geralzão, basicamente, esse é o pensamento do Nicolau Maquiavel. Dúvidas, questões em relação a isso, gente? Esses que estão junto ao príncipe, aí agora já uma interpretação minha, né? E o príncipe ele tem que saber como lidar com todos esses, porque, por exemplo, para ele, para um príncipe ele unificar um território, ele vai precisar, ele não vai conseguir dar conta de governar o território sozinho. Então ele vai precisar ter representantes seus nesses territórios. O príncipe ele tem que saber agir tanto com virtude quanto com fortuna na escolha desses representantes, né? Nesses apoiadores, nesses ministros que vão governar, de certa forma, ou vão representar o príncipe nas outras regiões. Então, ele tem que lidar com esses ministros e apoiadores da mesma forma, né? No sentido de que, se esses príncipes estão seguindo aquilo que está sendo determinado, esses ministros estão seguindo aquilo que está sendo determinado pelo rei ou pelo príncipe principal, né, vamos dizer assim, tudo bem. Então ele age, como pode ser, com parcimônia em relação a esses indivíduos, né? Ele não pode ter confiança geral nesses indivíduos, mas ele tem que, né, saber mediar. E quando ele for, sei lá, se esses indivíduos eles não seguem as orientações do príncipe e o príncipe precisar ser rigoroso ou mesmo punir esses indivíduos, o príncipe ele não deve abrir mão disso, né? Ele tem que ir lá e fazer o que ele precisa ser feito. Então, da mesma forma, ele tem que agir de maneira que ele consiga manter o poder. Então, se o ministro ele não está correspondendo àquelas necessidades do governante, o governante ele tem que, se for necessário, punir, e se for necessário punir com violência esse determinado indivíduo. Então, ele tem que agir da mesma maneira com esses governantes. Deu para entender?
sim, o ministro seria uma representação da imagem do príncipe, né? Então, se ele está seguindo as orientações do príncipe, aí tudo bem, porque é a imagem do príncipe que está sendo transmitida para as outras regiões, né? Vamos dizer, o príncipe ele fica na capital dessa nação que, que foi unificada. Então, ele vai ter que ter seus representantes em outras regiões do país. Então, esse representante do príncipe é justamente a imagem do príncipe dentro dessa região. Se esse representante ele atua de maneira diversa, vamos dizer assim, que prejudique essa unificação, essa manutenção do príncipe no poder, que gere, vamos dizer assim, um movimento de oposição ao príncipe, então o príncipe ele tem que saber punir esses indivíduos para contornar essas situações. Então, por isso que é a ideia da virtude, né? O príncipe ele tem que saber agir de acordo com as situações que aparecem a ele. Então, o príncipe, os ministros, né, vamos dizer assim, o corpo, vou colocar entre aspas aqui, né, o corpo burocrático numa monarquia, ela é justamente a representação do príncipe, né? Porque é o príncipe que escolhe quem vão ser os seus representantes nas diversas regiões. Então, é a imagem dele que está sendo ou está sendo mantida ou está sendo deturpada segundo as ações desses indivíduos. Ok? Mais questões, gente? Então, é possível fazer uma interpretação mais moderna do Maquiavel? Na verdade, é possível fazer várias interpretações modernas do Maquiavel. Eu acho que dá para a gente analisar, acho que dá para a gente analisar a nossa política atual, né? Na ação dos governantes. Como que os governantes se articulam para se manter no poder, né? Então, você tem, por exemplo, ontem à noite saiu a última pesquisa de aprovação do governo, né? Então a gente está passando por um período de pandemia. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de mortes por coronavírus. E aí ontem saiu a pesquisa do Datafolha sobre a aprovação do governo Bolsonaro. E teve um aumento na aprovação. Acho que estava em 30%, agora a aprovação do governo foi para 39%. Ou seja, o governo ele está se utilizando de estratégias para conseguir se manter no poder. Não só garantir a sua governabilidade, e até mesmo, né, se possível, ele conseguir uma reeleição daqui 2 anos nas próximas eleições. Então, assim, há diversas estratégias em jogo que a gente pode analisar a partir da análise do Maquiavel. Que é lógico, são análises mais complexas, que daí a gente deve, se a gente tivesse mais tempo, a gente conseguiria debater aí pontos por pontos. Mas você vê que há estratégias políticas que garantem ou deixam de garantir a governabilidade, que faz com que esses governantes eles passem a agir, então, com a virtude, vamos dizer assim, né? Saber utilizar-se dos meios que se lhe apresentam, ou dos meios dos quais eles dispõem, para conseguir garantir a permanência, a sua manutenção do poder. Porque se você for ver no início da pandemia, né, tinha até uma discussão, mesmo que não fosse uma discussão muito ampla dentro da sociedade, de impeachment. Hoje, essa ideia de impeachment, ela já é basicamente ignorada, não se fala mais nessa possibilidade. Isso se dá por quê? Por causa das articulações feitas dentro do governo. Então, você tem esses fatores aí que a gente poderia analisar a partir, né, do pensamento do Maquiavel. Ou seja, fazer uma transposição dessas ideias. Ok? É. E aí, gente, mais alguma questão?
dúvidas, fala comigo, gente. É isso? Alguém tem mais alguma questão a acrescentar, gente? Alguma dúvida? Professor, caso o governador deixa para fazer as coisas na última hora, é uma forma de articulação? Isso a gente analisa. Se a gente for analisar, Lucas, se a gente for analisar essa questão, né, no caso onde o governador deixa para fazer as coisas em última hora, é uma forma de articulação. Se a gente for analisar isso da perspectiva do Maquiavel, então, pode ser uma forma de articulação também, né? O problema é é qual vai ser o impacto disso. Porque ele pode até fazer as coisas de última hora, mas se, se vamos dizer assim, se ela trouxer um impacto positivo, pode ser benéfico para essa pessoa. O problema é se por deixar para fazer por última hora, isso não tem o resultado esperado. Então, isso pode ser negativo. Se a gente for analisar mais ou menos a partir da teoria do Maquiavel, isso seria contar muito com a ideia da fortuna, né? Com a ideia da sorte. Então, isso é muito arriscado. O Maquiavel vai falar no decorrer da obra, por exemplo, né? Quando você for ser ruim, né? Sei lá, se você for fazer como que ele coloca lá? Se você tiver que fazer uma ação, que seja uma ação considerada negativa, vamos dizer assim, você tem que fazer tudo de uma vez, porque daí todo mundo sente o baque de uma vez. Só que quando você for fazer coisas positivas para a sociedade, aí você tem que fazer isso parcialmente, porque daí a população ela vai sentindo, vai tendo uma sensação, né, de que isso vai, você está fazendo várias coisas positivas. Quando você for fazer algo negativo, faz tudo de uma vez para que as pessoas sintam isso tudo de uma vez e depois elas esqueçam. Daí, mas quando você for fazer as coisas positivas, você tem que ir fazendo aos poucos para que a população vá tendo essa sensação de que você, de fato, está melhorando a vida dela. Então, essa ideia de deixar para fazer as coisas na última hora, ela varia. Ela pode, de fato, ser um elemento muito bem pensado, né? Vou fazer isso, vou fazer isso agora. Vamos pensar, sei lá, dá para pensar, sei lá, o governo Temer mesmo, né? Vamos pensar a articulação do governo Temer aqui, já que eu fazer uma análise da contemporânea. A reforma lá do teto de gastos, por exemplo, que era uma reforma totalmente impopular, porque, né, os críticos da reforma colocavam, ó, esse tipo de reforma, quando você estabelece um teto de gastos, ele vai atingir, sobretudo, as áreas que são mais precarizadas, que é a educação, saúde, a questão de infraestrutura e tal. Essa é a crítica da reforma da área de gastos. O governo Temer, né, no seu, ele ficou 2 anos, né? Então, no seu último ano, ele não tinha uma preocupação em se reeleger. Então, ele foi lá, vamos dizer, no mandato, ele foi lá e deixou isso, colocou isso lá no seu último ano de governo, já que ele já não iria concorrer à reeleição. Se possivelmente ele fosse concorrer à reeleição, talvez ele não fizesse isso. Então, isso pode, dependendo do contexto, se transformar numa forma de articulação política mesmo, né? Então, vamos deixar isso para fazer agora nesse ano, que aí já não me reelejo mesmo, então, para mim é mais tranquilo. É uma medida impopular, mas como eu não estou pensando na minha reeleição, então eu não tenho essa preocupação. Então, eu acho que dá para a gente analisar em algumas características, né? Não dá para afirmar que de fato é uma forma de articulação, ou não dá para afirmar no sentido de que qual vai ser o impacto dessa articulação. Dependendo do contexto, ela pode ser uma articulação até positiva, mas dependendo do contexto, ela pode ser uma articulação negativa. Então, varia muito do contexto no qual está inserida essa articulação. Dá muito pano para manga, né? Essas questões aí. Mas é bem bacana. Boas questões levantadas aí. Pessoal, então é isso.
ficamos por aqui por hoje. E aí, na semana que vem, então, a gente vai fazer a discussão sobre os contratualistas, pensamento político dos contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau. E aí, na outra semana, eu vou dar uma avaliação a partir desses autores. Então, para discutir, é uma avaliação desde o poder, né, lá no Weber, até o pensamento político desses autores, Maquiavel e os contratualistas. Tudo bem? Massa, gente. Então é isso. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Ellen. E semana que vem a gente está aqui de novo. Só que eu acho que semana que vem vamos começar um pouquinho mais tarde. Pode ser 9h15, que daí vocês entram às 9h15. Daí acho que é melhor, né? Que hoje foi mais ou menos o horário que todo mundo, que a maioria entrou, na verdade, porque a Ellen e a Natália chegaram antes, a Eduarda também. Então, beleza. Daí semana que vem, 9h15. Então, mas daí eu disponibilizo o link lá na, no Classroom e depois eu coloco também os slides que eu usei na aula de hoje, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado. Bom final de semana aí para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa se possível, tá? Um abraço, gente. Se cuidem.